Então, avançando um pouco mais no conteúdo, senhores, nós vamos dar início à parte de comandos e posições propriamente ditas, tá? Essa parte é bastante importante para que o instrutor ele tenha ciência do que o aluno está fazendo, né? Para que ele possa ali corrigir esse aluno, para que ele possa dirimir algumas dúvidas também que esse aluno ou que esse instruendo venha a ter, tá? Então, a primeira que nós vamos dar ênfase aí é a posição de sentido, né? Uma das posições mais básicas aí que a gente tem na Ordem Unida. Para a posição de sentido, nós temos que, quando emanado o comando, a atenção sempre é sentir. Essa posição ela seja feita com a união dos calcanhares com energia, sem arrastá-los, tá? E aqui é importante trazer que o manual fala que, ao adotar a posição de sentido, há uma elevação, né, ligeira aí do pé esquerdo e o pé direito ele une com energia sem arrastar, tá bom? Os pés eles devem estar separados por um ângulo de 60 graus. Então, os pés não podem estar retos, tá? Nem muito abertos. O regulamento traz que esse ângulo ele deve ser de aproximadamente 60 graus. O olhar ele vai estar sempre para frente. Para adotar a posição de sentido, os braços eles vão se elevar 20 centímetros. Tá? Antigamente, tinha-se aí a tradição de, ao adotar essa posição, fazer uma grande elevação dos braços, né, para depois batê-los à coxa, mas hoje a gente tem que no regulamento, essa distância ela deve ser aí de 20 centímetros, tá bom? O regulamento traz, tá, a parte aí de batida de mão à coxa, tá, quando adotado a posição de sentido de forma individual. Os braços eles vão ficar ligeiramente curvos, mãos esplanadas e dedos unidos e distendidos, tá? Lembrando que dedão também é dedo, tá? Então, evitar ficar com o dedão separado da mão. Então, todos os dedos unidos e distendidos, levados à lateral do corpo, tá? Como nós dissemos, essa é a posição preferencial para se comandar uma tropa. Saindo da posição de sentido, nós vamos para a posição de descansar. A posição de descansar tem que partir sempre da posição de sentido. Importante ressaltar aqui que o regulamento ele traz algumas dessas nuances, né? Algumas posições elas devem partir de outras, tá? Específicas. Então, na hora de executar a posição de descansar, eu faço uma ligeira elevação dos calcanhares, fazendo com que o pé esquerdo ele se afaste e fique na largura dos ombros. A mão esquerda segura o punho direito, né, o punho cerrado, na altura da cintura. Não muito para cima, nem muito para baixo. E aqui ó, é algo muito importante de se salientar, que essa, senhores, é a posição preferencial para se entrar em forma. Muitas vezes a gente acha que pode ser a posição de sentido, mas o regulamento ele traz de forma explícita que a posição de descansar é a posição em que se entra em forma, tá? Até porque ele também traz, no regulamento, que ao entrar em forma, os militares já busquem ali um alinhamento e cobertura, mesmo antes de serem emanados os comandos de sentido e cobrir. E o militar depois ele fica imóvel e em silêncio, tá? Se porventura for facultado a esse militar conversar ou ficar um pouco mais relaxado, outros comandos devem ser emanados, que a gente vai ver mais lá para frente, tá? E quando se está segurando um objeto, como é que, né, nós fazemos aí na posição de descansar? O regulamento vai descrever, né, a forma como esse capacete deve ser segurado, de forma, né, que a abertura fique para baixo. Enfim, tem vários critérios a serem seguidos, tanto para o capacete quanto para a cobertura, né? E sempre que a gente está segurando determinado objeto, é importante que se faça com a mão esquerda, né? Por que fazer com a mão esquerda? Para que a mão direita fique livre para as devidas prestações de continência, né? E uma dúvida que surge de forma muito frequente é como cobrir, né? Se a mão esquerda ela vai estar sendo utilizada.
Quando isso acontecer, nós orientamos, né, que aqueles militares eles cubram apenas com os olhos, né, olhando cobertura e alinhamento. O novo regulamento, ele trouxe uma nova posição, um novo comando, que é o relaxar posição, né? E esse comando, para a gente poder diferenciar ele do comando de à vontade, nós podemos ver que o à vontade ele vai partir da posição de descansar, tá? O militar, quando comandado à vontade, ele vai manter o seu lugar em forma, conservar o alinhamento e a cobertura, mas pode mover o corpo e pode falar, tá? Então, aqui é importante que se foque no conserva o alinhamento e a cobertura, tá? Então, assim, pode conversar, mas que de preferência que converse com aqueles militares que estão mais perto dele e não com o militar que esteja muito longe ou que ele tenha que sair da posição dele, tá? Para acessar esse comando, eu uso a voz de advertência de atenção! Para a gente poder saber um pouquinho mais como é o comando de relaxar a posição, o regulamento traz também que ele tem que partir da posição de descansar, ok? O militar também deve manter o seu lugar em forma, tá? Ele também vai conservar o alinhamento e a cobertura, e ele também pode mover o corpo levemente. Bom, veremos agora, pessoal, a posição de sentada, tá? Essa é uma posição que parte do descansar, tá? E a voz de comando, para que se adote ela, é de atenção CMTE, sentado, 1, 2. Ao ouvir, né, esse comando, o militar, ele realiza um salto e vai cair com as pernas cruzadas. Ao cair com a perna cruzada, a perna direita vai ficar à frente da perna esquerda e a mão esquerda segura o punho direito, assim como na posição de descansar. Quando o comandante daquela tropa quer que retorne à posição de em pé, né, o comando que ele vai emanar é de pé, 1, 2. E aqui é importante lembrar que o regulamento ele não traz a previsão de resposta de um brado a esse comando, né, de pé 1, 2. Mas, como é uma tradição na nossa corporação, né, ter um brado em resposta a esse comando, vários cursos, tanto de formação quanto de especialização, eles adotam esse brado, né? Mas é importante aí que o instrutor lembre-se de que ele não é previsto de forma regulamentar. Prosseguindo, nós temos o cobrir e o firme, tá? O cobrir e o firme vai partir da posição de sentido e a testa, ela vai diferir dos demais elementos da tropa, ou seja, ela vai cobrir de uma maneira diferente dos demais elementos. Ao comando, eu elevo o meu braço esquerdo, em que uma distância, né, de um elemento para o outro fique de aproximadamente 80 centímetros. Feito isso, os militares vão realizar um ajuste visual de alinhamento e cobertura. E esses militares eles permanecerão na posição do cobrir até que seja emanado um outro comando, né, que é o firme. Aqui a gente pode ver, né, a foto aí da esquerda, os militares da testa cobrindo. Então, ao invés de levantar o braço à frente, esses militares elevam o braço de forma lateral. E a outra foto, os militares de uma coluna cobrindo. Aqui nós podemos ver também, como nós vimos anteriormente lá, uma tropa cobrindo de forma emassada, tá? Então, diferentemente da foto anterior, aqui os militares eles estão com uma distância muito menor entre os intervalos de um militar para o outro, tá bom? Então, essa distância ela diminui lá dos 80 centímetros regulamentares. Um outro tipo de comando que existe previsto no regulamento é o comando de última forma, tá? Esse comando nós usamos muitas vezes de forma equivocada, porque pela prescrição ele só é utilizado nas instruções de ordem unida. E esse comando ele é emanado quando se quer que a tropa retorne à posição anterior, não necessariamente devido a um equívoco naquele comando, né, que geralmente é o que se usa tradicionalmente no Corpo de Bombeiros. Tá? Prosseguindo, nós temos o comando de fora de forma. Tá? Esse comando é um que pode partir tanto da posição de sentido quanto da posição de descansar e tem uma particularidade que ele pode ser emanado com a tropa em movimento, né, ou seja, com a tropa em marcha. Se partindo do descansar, né, se esse comando foi emanado com a tropa na posição de descansar,
ela vai adotar a posição de sentido e aguardar a posterior voz de execução. Esse comando ele pode ser precedido de nas proximidades. Isso pode ocorrer quando o instrutor, por exemplo, ele quer que aqueles instruendos, né, que aquela tropa fique ali nos arredores, que não se disperse muito, às vezes é um intervalo curto, e ele pode dar algumas orientações, tá? Então, antes do comando de fora de forma, ele emana um nas proximidades. Ele também pode ser precedido de um brado, né? Isso aí foi uma atualização que trouxe o novo regulamento, né, a nova edição do regulamento, que era algo que era utilizado também de forma corriqueira, mas que não estava previsto. E o novo regulamento veio para suprir essa lacuna. E se houver o brado, ele vai ser realizado entre o comando propriamente dito e a voz de execução. Então, atenção CMTE, fora de forma, CMTE, marcha! Então, entre o comando propriamente dito, de fora de forma, e a voz de execução, marche. Prosseguindo, senhores, para as mudanças de direção, parados, né, nós temos as voltas a pé firme, tá? Elas sempre vão partir da posição de sentido, tá? Não existe a previsão regulamentar de partir da posição de descansar, tá? Isso aí incorre em um erro. E após a execução do movimento, a junção dos calcanhares é feita com energia, né, com vivacidade. Então, por exemplo, depois de eu executar o meu movimento de esquerda, direita ou meia volta volver, a minha perna direita, o meu pé direito, ele vai se unir novamente ao esquerdo de forma enérgica, mantendo, como a gente viu lá na posição de sentido, os pés a 60 graus. Uma outra coisa que o regulamento traz são os frentes para. O frente para, ele vai ser utilizado principalmente quando o terreno ele não é propício à execução de voltas a pé firme. Ou aquela tropa está com um calçado que não permite essa execução, ou o terreno tem muito buraco ou muito pedregulho, e aí esse comandante ele tem que estar ciente disso e ao invés de usar uma volta a pé firme, ele vai utilizar um frente para. Outra coisa que é bastante interessante ao instrutor, né, ficar sabendo e executar da forma correta é como colocar uma tropa em forma. Então, como nós vimos anteriormente, quando a gente falou, né, das vozes de comando, que tem um passo a passo, né, as vozes de advertência, comando propriamente dito e voz de execução, aqui a gente segue um passo a passo também. Então, primeiramente, nós vamos indicar a base que vai ser formada essa tropa. Então, qual militar que vai ser a base? Após indicar essa base, o militar ele vai se identificar e nós vamos indicar o local que essa tropa vai ficar disposta. Pode ser de frente para mim, pode ser frente à torre, enfim, o local em que aquele comandante queira que essa tropa fique formada. Depois disso, eu vou indicar a disposição dessa tropa, né? Por quantas colunas ela vai ser formada, enfim, como ela vai ficar disposta. E por fim, falo a minha voz de execução. Então, aqui um exemplo, nós temos base ao aluno João, à minha frente, coluna por 4, em forma. Então, essa seria a sequência de vozes, né, de comandos a serem executados para se colocar corretamente uma tropa em forma.